Olá, há tempos eu não gravo um vídeo, mas eu pretendo retomar os meus comentários sobre temas de direito administrativo. Estive afastado durante um bom tempo porque eu estava fazendo um curso de formação de delegado de polícia aqui no estado de Santa Catarina. E eu quero aproveitar então a discussão atual sobre o Covid-19 e abordar alguns pontos, sem esgotar a matéria, claro, ela é bastante extensa, que está elencado na Lei 13.979, publicada agora dia 6 de fevereiro de 2020, que foi atualizada pela medida provisória 926 de 2020. Essa lei, está escrito na ementa dela, ela dispõe sobre medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. O artigo 4º dessa lei aborda o tema de licitação, uma matéria que eu gosto, tenho bastante afinidade, e apresenta mais uma hipótese de dispensa para aquisição de bens, serviços. A MP incluiu o serviço de engenharia, insumos dedicados ao enfrentamento do surto do Covid-19. É uma hipótese temporária, ela vai durar enquanto estivermos em situação de emergência sanitária e as contratações devem ser publicadas segundo a lei. Não precisava estar falando isso, afinal de contas, todo contrato administrativo deve ser público e deve ser publicado no Diário Oficial. O que essa lei ela vem impondo é que ela seja colocada num site de publicação oficial da administração pública, né? E tem mais também. Quando o fornecedor, essa lei traz essa hipótese de que quando o fornecedor do bem ou serviço for exclusivo, e o administrador vai ter que provar isso nos autos do processo de licitação, que ele é um fornecedor exclusivo. Mas quando o fornecedor do bem ou serviço for exclusivo, isso o administrador público deverá provar nos autos, né, no processo de licitação, ele poderá contratar, mesmo, veja bem, ele pode contratar, mesmo que esse fornecedor tivesse sido apenado como inidôneo, tivesse sido declarado ele inidôneo para contratar com a administração pública, aquela punição mais grave que existe na Lei 8666, ou se ele tiver suspenso de licitar ou contratar com a administração. Isso daí está previsto na lei e ela é temporária enquanto durar esse surto do Covid. Também o administrador público poderá adquirir bens usados desde que o fornecedor se responsabilize pelas condições de funcionamento desse equipamento. Por exemplo, pensamos agora que eles estão comentando muito sobre a falta dos ventiladores nas UTIs dos hospitais. O administrador público ele vai poder comprar um ventilador desse usado, desde que o fornecedor se comprometa de que esse ventilador ele funciona. Então ele vai ter que dar, além da garantia, né? Ele tem que se comprometer que aquilo funciona e se tiver algum problema, ele vai ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Agora, os órgãos de controle deverão atentar bem para as presunções que a lei apresentou. Tudo agora se presume nessa lei relacionado ao Covid. Só contratos relacionados ao Covid. A própria lei ela traz as hipóteses, né? Situação de emergência, ela é presumida. Ela é presumida também o pronto atendimento, você adquirir o bem ou o serviço para pronto atendimento, você vai adquirir uma máscara para os médicos e os atendentes de saúde usarem, ela tem que ser adquirida, não pode ser colocada em estoque, isso tem que ser para pronto atendimento. E o risco de segurança das pessoas, ela elenca outras também, é interessante dar uma lida. Observe que nós temos um outro ponto que os órgãos de controle também devem se atentar, não só os órgãos de controle, mas todas as pessoas em geral têm a legitimidade de fiscalizar os contratos públicos, né? Tem a legitimidade de fiscalizar o administrador público quando se trata em despesa pública. A falta de exigência de estudos preliminares para as contratações de bens e serviços comuns e também um projeto básico simplificado. Imaginem vocês, eu dei o exemplo do ventilador, vamos continuar do ventilador. O administrador público vai lançar o edital, aquele edital simplificado para dispensa de licitação, ele vai fazer o projeto básico simplificado simplesmente escrevendo ventilador para UTI. Basta isso segundo a lei. Eu entendo que tem que explicar um pouco mais, não pode ser tão simplificado assim.
Muito embora tenha alguns incisos lá que falam o que é obrigatório ter no projeto básico simplificado, mas eu acredito que essa palavra simplificado, ela admite uma interpretação muito grande. O simplificado não pode ser aquela simples palavrinha, tem que ser um pouco mais técnico, para que nós não possamos fazer aquele gasto público desnecessário, aquele gasto público imotivado, né? E nem comento a dispensa de estimativa de preço. A lei fala que, em excepcionais hipóteses, pode-se até, em casos excepcionais, como eu falei, pode-se até dispensar a pesquisa de preço. Pesquisa de preço eu vejo como fundamental, não tem como você dispensar totalmente isso daí. Tem que ser um caso excepcionalíssimo, aquela coisa assim, a pessoa vai morrer, vai lá e compra, e depois a gente justifica tudo no processo. Tem que sempre justificar, embora a lei fala que é em caso excepcionalíssimo. O que mais que a gente pode falar sobre isso daí? A lei também está permitindo a contratação com o fornecedor sem a regularidade fiscal e trabalhista, ou ainda que não atenda aos requisitos de habilitação do edital. Esses requisitos de habilitação nós podemos encontrar lá no artigo 34 da Lei 8666. Segundo a lei, é só ele apresentar a certidão negativa do INSS e aquela declaração que ele não contrata nenhum menor de forma irregular. E os prazos do pregão, então? Tudo pela metade. E se for esse prazo pela metade, arredonda para baixo. Enfim, é uma lei que o objetivo dela é interessante, afinal de contas, muitas vezes o administrador público ele precisa daquilo no momento, na hora. Se ele for seguir todos os requisitos legais do processo ordinário licitatório, ele vai perder o objeto, ele vai deixar de atender o interesse público, mas também, por outro lado, é uma lei muito perigosa. Ela abre muito espaço para que organizações criminosas acabem se locupletando ilicitamente. Portanto, vale a pena não só o administrador público estudar muito bem essa lei, como os órgãos de fiscalização e principalmente você, cidadão, que é o usuário e é o destinatário final do gasto público. Sempre. Muito obrigado e até a próxima.